Olá, Shalom de Deus para você. E Shalom para você que entrou aqui pela primeira vez porque você foi atraído por este tema, e eu quero te convidar a se inscrever, curtir, compartilhar. Compartilhar, como eu sempre digo para você, te torna um semeador da palavra. O tema hoje do nosso vídeo é uma pergunta dupla: quantos céus existem e onde Deus está? Por que a gente está falando de quantos céus? Quando a gente vai para algumas tradições e não a Bíblia, existe um conceito, uma tradição judaica que diz que existe 7 céus. Mas isso tem respaldo bíblico? Não, não tem. E então o que é que tem respaldo bíblico? A Bíblia nos fala no momento da criação, do firmamento. Esse é o primeiro céu, um céu atmosférico. E eu quero ler com você Gênesis capítulo 1, do versículo 6 em diante. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Aqui Deus estabeleceu uma separação. Estava todo o mundo, como nós começamos a ler. Aliás, tem um vídeo meu, Gênesis 1 explicado. Eu falo em detalhes. Mas aqui eu vou falar para você. Aqui Deus começa a separar o espaço, porque a terra estava vazia e sem forma. Deus começou a criar e a colocar tudo em ordem. Estava tudo misturado e Deus, ele começa a estabelecer os espaços. Então, terra e céu, que ele chamou de firmamento. Águas embaixo, águas acima, porque não havia chuva, era uma camada de vapor. Bom, então eu já sei que existe um primeiro céu que se chama firmamento, que eu posso ver a olhos nus. Eu ainda tenho passagem falando sobre este firmamento? Sim, eu vou ler para você Isaías 55, versículo 10 e 11. O Senhor faz uma comparação dizendo: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Está muito claro no versículo 10, quando o Senhor fala que chuva e neve, ela desce dos céus. Sim, são as nuvens, é algo que você vê. Então este é o primeiro céu, o firmamento. Você que é um bom aluno, pode escrever aí. Então, o primeiro céu é o céu atmosférico que eu vejo a olhos nus. Segundo céus. Essa nomenclatura, primeiro, segundo e terceiro, eu vou mostrar biblicamente para você também, tá bom? Então, o segundo céus é o céu universo. Eu posso ver um pouco, mas eu preciso de instrumentos para ver. Eu preciso de instrumentos sofisticados. Eu preciso de lunetas as mais sofisticadas para que eu possa enxergar as constelações, o universo, os planetas. Então eu estou falando de um outro espaço, e esse espaço, um espaço de escuridão. Agora eu estou falando em termos de ciência, eu ainda não estou falando em termos espirituais. Eu estou falando que em termos de ciência nós temos os astros, nós temos o universo, nós temos os planetas, e assim isso fica muito claro para todo mundo. Será que Deus toca nesse assunto sobre o universo na Bíblia? Sim, ele fala. E eu gostaria que você lesse comigo Jó capítulo 9, versículos 8 e 9. Jó, Deus não fala uma vez só com Jó sobre o universo. Ele vai falar 2 vezes. Mas eu gostaria de ler primeiro Jó capítulo 9, versículos 8 e 9. Está escrito: ele dá uma ordem ao sol
e este não sai, e cela as estrelas. Sozinho ele estende os céus, anda sobre as costas do mar. Ele fez a Ursa Maior, o Órion, 7 estrelas e constelações do sul. Viu como ele falou sobre constelações? Ele cita nomes: Ursa Maior, Órion, 7 estrelas. Deus é um Deus que a ciência tem que se dobrar diante desse Deus. Olha, o Jó é do templo patriarcal e ele está falando de universo. Agora, em Jó 38 ainda, versículos 33 e 31, eu vou ler para você. Será que você pode atar correntes dos 7 estrelas, soltar as cordas do Órion? Você pode fazer aparecer constelações e, a seu tempo, guiar a Ursa Maior com seus filhos? Você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Olha o que ele fala para Jó. Até mesmo da influência, a influência da lua sobre a terra, todo mundo sabe. A maré alta, a maré baixa, é tudo a influência da lua sobre a terra. Então nós estamos falando de um segundo céus que não conseguimos ver a olhos nus, mas é real, a ciência comprova, o homem já foi para a lua e o homem está fazendo tanta exploração neste universo. Mas nós temos ainda, eu estou falando do universo físico, mas existe um segundo céus que é espiritual. A palavra nos chama este local, que é porque quando em Apocalipse 12 eu tenho a informação de que o diabo foi expulso dos céus e foi lançado à terra, está falando que ele não encontrou mais o seu lugar no céu, isso é claro. Nós sabemos que existe inferno, isso também é claro, mas nós sabemos que existe uma atuação de Satanás no segundo céus. O segundo céus é chamado, agora espiritualmente, é chamado de regiões celestiais. Essas regiões celestiais fica muito claro para nós em Efésios, e eu vou ler para você Efésios 6, versículo 12. Primeiro eu vou ler esta informação que nós temos em Efésios e depois eu vou citar um exemplo do que acontece no segundo céus. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós temos um local chamado regiões celestes, que fica entre o céu e a terra. Nós também não podemos ver a olhos nus, mas nós recebemos uma informação e um exemplo da existência deste local, não é só em Efésios capítulo 6. Quando Daniel ele está orando, jejuando por 3 semanas, por uma causa da nação, né? Envolvia como ele mesmo disse, envolvia grande conflito. E aí você encontra Daniel capítulo 10, este jejum. E quando ele está nesse jejum, não aparece o anjo nem na primeira, nem na segunda semana. E para ser mais exata, o anjo vem e se manifesta para Daniel no 21º dia do seu jejum. E quando ele chega, ele dá uma informação para Daniel. Daniel, as suas orações, elas foram ouvidas desde o primeiro dia em que você começou a orar. Mas eu fui resistido. E ele diz que ele foi resistido para que ele não chegasse aonde que o anjo que saiu do céu, que saiu do paraíso, aonde que esse anjo foi resistido antes de chegar na terra? Ele foi resistido nas regiões celestiais, no segundo céus, que é um lugar de intensa guerra. Será que a gente tem agora, a informação que esse anjo dá é de que a oração e o jejum persistente de Daniel quebrou essa resistência. Deus mandou reforço de anjo para ele e ele chegou com a resposta para Daniel. Então, quando nós oramos, tenha certeza, suas orações saem daqui da terra, os anjos levam as suas orações até os céus, mas para a resposta chegar,
Muitas vezes há uma interferência nos segundos céus, há uma resistência nos segundos céus que pode ser quebrada através do jejum e da oração. Será que nós temos só este exemplo? Não, nós temos o Salmo 18, é um salmo de guerra. E no salmo de guerra, Davi, ele clama socorro ao Senhor. E ele diz: Senhor, na minha aflição eu levanto a minha voz e sei que o Senhor... Eu vou ler para você que é a melhor coisa. Salmo 18, eu quero que você abra comigo e nós vamos ler juntos, porque eu amo este salmo por ser um salmo de guerra. E ele diz no versículo 6, ele diz o seguinte: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então é a dinâmica que eu acabei de explicar. Ele orou, a oração dele chegou até onde? Até o terceiro céus, que eu já vou explicar, fica calmo. Então a oração de Davi chegou até o terceiro céus, que aqui é chamado de templo, porque o terceiro céus é o local de morada do Senhor. E ele diz: porque chegou a teus ouvidos o meu clamor, chegou ao teu terceiro céus, algo vai acontecer. Vamos continuar a ler? Então, eu quero que você continue a ler comigo do versículo 7 em diante. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus está virado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador. Saiu da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Funcionou da seguinte forma: a oração e o clamor de Davi chegou até o terceiro céus. Deus respondeu, e como o nome de Deus é Jeová Sabaoth, ele se envolve nas guerras, ele é o Senhor da guerra. Jeová Sabaoth é o Deus da guerra, Senhor dos exércitos. Ele não é um Deus que fica parado nos céus dizendo: eu te entendo, meu filho. Não, ele se envolve. Ele fez uma promessa, ele disse: eu não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O nome de Jesus é Emanuel, Deus conosco, Jeová Shammah, Deus presente. Então ele está comigo, ele está com você nas guerras, ele baixa os céus, como aqui está escrito. Agora, o interessante é que antes dele vir para me ajudar na terra, ele envia o socorro para a terra, mas ele baixa os céus num lugar de densa escuridão. Aonde é esse lugar de densa escuridão? Guerra, nos segundos céus. Quando você ora, o Senhor manda mais anjos nos segundos céus para guerrear as tuas guerras e liberar tudo aquilo que é retido. Quando você ora, o próprio Senhor, dependendo do tamanho do teu problema, ele mesmo vem e troveja com a sua voz poderosa e declara os seus decretos sobre a tua vida, dizendo: não toquem no meu filho, eu vim aqui para salvar, para resgatar, para libertar, porque se você não largar, eu mando fogo. E aqui a gente vai ver uma intensa guerra no segundo céu, setas e as brasas. Leia o Salmo 18 todo. Então eu já entendi que primeiro os céus é o céu do firmamento, e esse eu vejo a olhos nus. Eu entendo que o segundo céus, o espiritual, ele é um local de guerra, de oposição, onde o diabo foi expulso dos terceiros céus, do paraíso, e ele ocupou essa região de resistência. Mas eu também entendo que o segundo céus é o universo, o que nós não conseguimos ver a olhos nus, mas ele é real. Nós vimos Deus falando sobre esse universo com Jó, não foi a única vez que ele falou sobre esse universo. O homem, ele tem conquistado esse universo, o homem tem estudado esse universo, e isso não é moderno. Desde a época, você vê que no tempo de Daniel havia sábios que estudavam os astros, sempre aconteceu isso. Você vê que no tempo de Jesus, os 3 reis magos eram sábios que estudavam, né? Que eles estudavam o universo, eles estudavam astronomia. Então nós vemos que
nós temos o primeiro e o segundo céus. Bom, se tem o primeiro e o segundo, tem o terceiro. E de onde vem essa nomenclatura terceiros céus? É um homem que teve uma grande experiência, chamado Paulo, e eu convido você a ler comigo 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo demorou 14 anos para falar esta revelação. E ele entendeu que ele precisava ser um homem humilde, que ele não podia ficar se vangloriando do muito que Deus revelou a ele. Mas por que ele revela então aqui em 2 Coríntios capítulo 12? Porque no tempo de Paulo, aliás, em todo o tempo, havia falsos apóstolos e eles ficavam inventando coisas de que eles tinham tido experiências sobrenaturais e de repente as pessoas estavam encantadas com relatos que eles contavam e que não era verdade. Então Paulo resolveu falar com grande humildade. Ele começa a falar de uma experiência que ele teve. E ele nem conta muito. Ele começa a falar, inclusive, na terceira pessoa, só depois que ele fala na primeira pessoa. Eu vou deixar Paulo falar para a gente entender de onde veio essa nomenclatura, primeiro, segundo e terceiro céus. Então, Paulo, ele diz o seguinte, a partir do versículo 1 de 2 Coríntios 12. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Então Paulo, ele está falando que ele não vai se gloriar pela grande experiência que ele teve. Ele tem muita noção das suas fraquezas, mas ele teve uma experiência sobrenatural, completamente sobrenatural. Ele não sabe se ele foi arrebatado com o corpo ou em espírito, assim como João. João também teve essa experiência. Nós não sabemos se com o corpo ou em espírito, mas ele foi arrebatado, João, lá na ilha de Patmos. E Paulo também, há 14 anos, do momento em que ele fala para a igreja de Coríntios, 14 anos antes, ele tinha sido arrebatado. Ele chama esse local, ele que dá a nomenclatura, e quando ele dá essa nomenclatura, eu tenho que ter como confiável, porque afinal de contas, ele foi até os céus. Então ele ouviu essa nomenclatura, eu só posso chegar a essa conclusão de que ele ouviu essa nomenclatura lá nos céus. Que Deus disse, olha Paulo, você está aqui no paraíso. Ele usa essas duas palavras. Você está aqui no paraíso. Olha, Paulo, este é o terceiro céus. E Deus deve ter explicado para ele, porque existe o primeiro, o segundo e o terceiro. Porque quem tem um entendimento de guerra espiritual nas regiões celestes é Paulo também, como você leu comigo em Efésios capítulo 6. Então, o que é que existe? Porque a pergunta deste tema é quantos céus existem e aonde Deus mora? Então, nós começamos a ver que o terceiro céus, paraíso, morada do Senhor, no Salmo 18, chamado de templo do Senhor, é o local aonde o Senhor mora, aonde o Senhor está, aonde está o seu trono, aonde estão os seus anjos e aonde estão as pessoas que morrem em Cristo Jesus. Nós sabemos, nós temos, como eu tenho essa certeza, em Apocalipse capítulo 7, João tem uma visão e ele vê uma multidão de pessoas vestidas de branco. E esta multidão de pessoas está adorando e clamando por justiça. E o Senhor manda que essa multidão espere mais um pouco, porque outras pessoas como eles, mártires, ainda morreriam e ainda havia um tempo para se cumprir. Então nós vemos que e aí João fala, quem são essas pessoas? E é respondido a João, são os mártires que morreram na grande tribulação. Então nós vemos que no céu nós temos o trono do Senhor, nós temos em Apocalipse a informação de que ao redor do trono do Senhor tem os serafins, tem os querubins, tem milhares de anjos, tem adoração contínua, tem instrumentos musicais,
tem harpa, tem trombeta, tudo isso está escrito na Bíblia. Nós temos informação que atrás do trono de Deus tem um arco-íris verde, que por debaixo do trono do Senhor tem como que se fosse um mar de cristal. Nós temos a informação que no céu tem ruas de ouro. Então, você me ouvindo falar, você começa a formar essa imagem e ver que o céu é real, o céu existe, e o céu não é algo assim, não é algo espiritual, de que não tem nada material. Quando me fala que as ruas são de ouro, é porque é algo material, existe. E as harpas é algo material que existe no trono e que existe ali ao redor do trono e no céu. Quando eu falo que tem um altar, porque nós temos em Apocalipse capítulo 8, está escrito que a oração dos santos chega até o altar do incenso. Então existe um altar do incenso lá no céu, porque existe o tabernáculo lá no céu. O tabernáculo de Moisés é só a cópia do que tem lá no céu. No céu tem adoração, no céu tem águas, porque eu tenho a informação também que do trono de Deus saem rios de águas vivas. Então o céu é de verdade, o céu é real. O paraíso, como disse Paulo, eu ouvi palavras que são inefáveis. Não dá. O que eu vi, o que eu vi com os meus olhos e o que eu escutei com os meus ouvidos, eu não consigo nem transmitir para vocês de tão espetacular que é. Então, o céu é de verdade. O terceiro céu é o paraíso. E assim eu respondo para vocês. Quantos céus existem? 3 céus. A resposta nós temos aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, e é Paulo vindo com essa informação diretamente do paraíso, ele que teve esta experiência incrível. Então, nós temos 3 céus: o céu atmosférico, o céu cósmico, o universo, e o terceiro céu, que é o paraíso. Aonde Deus está? Deus está no paraíso e te aguardando, porque você foi criado e preparado para estar no céu e não para estar no inferno. Eu espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas com este vídeo rápido, são minutos na palavra de Deus. E se você conhece alguém que tem dúvidas, envia esse vídeo também e seja assim um semeador da palavra. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo vídeo.